Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e saber o que está rolando no Santos. Hoje eu vou falar sobre uma regra do Vojvoda para os treinamentos, sobre a faixa de capitão do Guilherme e sobre dois atletas que muitos de vocês perguntam, Robinho Júnior e o Ian, e quando eles terão oportunidades. Antes de eu falar essas informações para vocês, eu quero atualizá-los do meu cupom de desconto na Insider. Você pode comprar com 15% de desconto escaneando esse QR Code ou utilizando o link que está na descrição. Você clica e vai direto para os produtos já com desconto aplicado. É só escolher, levar para o seu carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Você pode comprar essa camiseta Tech T-shirt que eu estou usando, que é prática, bonita, não precisa passar, dura muito, então você se veste bem e ainda ganha tempo no seu dia a dia, mas também tem camisa de manga comprida, bermuda, calça, cuecas, roupa social, roupa de academia, uma linda linha feminina também, onde eu já comprei presentes para a Gabi. Então você tem acesso a muitos produtos de qualidade que vão durar muito, que são práticos, tudo isso com 15% de desconto utilizando o meu cupom. Se você já compra na Insider, aproveite esse meu desconto, se não, dê essa chance porque você não vai se arrepender. Indo agora para as notícias, eu começo falando sobre essa regra, essa predisposição do Vojvoda de utilizar os jogadores que mais treinem ao longo da semana. O Vojvoda vê os treinos quase que como sagrados, então se um jogador perde uma atividade, ele já vai perdendo também a sua chance de ser titular, diminui a possibilidade dele sair jogando, e foi o que aconteceu com o Mike em relação ao Igor Vinícius antes da partida contra o Atlético Mineiro. O Mike perdeu alguns treinos por conta de um desconforto muscular, o Igor Vinícius trabalhou mais, assimilou mais e acabou ganhando a chance. Depois ele ficou suspenso e o Mike foi titular contra o São Paulo, e a disputa está aberta entre os dois. O Mike larga na frente, ao menos no início dessa semana de trabalhos. O Vojvoda, ele vai aperfeiçoando o esquema, aumentando a carga ao longo da semana. Não são treinos repetitivos. Então, assim, sei lá, eles botam o time na quarta, quinta e sexta, o mesmo time. Não. Ele vai fazendo testes, vai contando o que ele quer. Um dia mais defesa, outro dia mais ataque, outro dia mais bola parada. E o Vojvoda crê que se um jogador perde uma sessão de treinos, ele perde parte da preparação e da estratégia para o jogo, e é mais difícil que ele absorva apenas na parte teórica. Claro que existem exceções, às vezes você não tem um substituto à altura, mas dentro de uma concorrência que parte do mesmo lugar, o jogador vai ter mais chance de atuar, de ser titular, desde que ele tenha feito a semana toda de treinos, isso contando uma semana livre. Entre Bragantino e Grêmio, que vão ser menos treinos, esse critério acaba sendo mais subjetivo. Então os jogadores, já conhecendo isso do Vojvoda, porque ele já deu esse recado, eles evitam ao máximo se ausentar. O que acontecia antes era que se o jogador tivesse com algum incômodo, tivesse titular, tendo uma sequência grande de jogos, ele acabava deixando de ir a campo para ficar na academia, para fazer um reforço. Agora não. Eles vão a campo, mesmo que eles possam sair em algum momento, como o Roleiser, que eu trouxe aqui no canal, que ele está com desconforto no joelho. Ele é o substituto do Neymar, é titularíssimo do time nesse momento, mas ele vai a campo, mesmo com esse desconforto, por mais que ele possa se ausentar de alguma parte, de uma finalização, alguma bola parada no final. Então o Vojvoda privilegia quem treina, e quem treina bem. O treino dita o ritmo, ele fala isso o tempo inteiro, que os jogadores ganham as vagas de titulares treinando. Então isso aumentou a concorrência, todo mundo está à disposição o máximo possível. Então também por isso que o Ilharão não foi relacionado ainda. Ele ganhou tempo de treinos, tem feito mais trabalhos com bola, e apenas quando o Vojvoda entender que ele está bem, que ele pegou ritmo, que ele melhorou, ele vai ser relacionado. Pode ou não já ser contra o Bragantino neste domingo, mas eu queria contar o bastidor, um dos bastidores, assim como já contei que os treinos são bem longos, intensos, que duram até 3 horas, que às vezes ele precisa ligar os refletores, que ele dá treino para a base, os jogadores que compõem treino, que às vezes não participam de tudo, ele vai lá e dá um novo treino para essa galera, os que não são relacionados.
Então o Vojvoda tem chamado muito a atenção por esse dia a dia bem produtivo no Santos. O segundo assunto é sobre a faixa de capitão para o Guilherme. O Guilherme que foi de quase sair do Santos a capitão contra o São Paulo. Ele ficou bem abalado com aquela invasão dos torcedores organizados. Um dos torcedores chegou a dizer que se tivesse um revólver atiraria no Guilherme. O Guilherme estava decidido a sair, mas rolou uma espécie de força-tarefa no Santos. O presidente Marcelo Teixeira, diretor Alexandre Matos, o próprio Neymar, conversando com o Guilherme, tentando convencê-lo a ficar. E o Guilherme ficou. O Vojvoda tem muito disso, né? Porque o Vojvoda o treinou no Fortaleza, disse que ele seria titular e dito e feito, o Guilherme ficou. E por conta dessa resiliência, como o Vojvoda considera, ele acabou ficando com a faixa de capitão na ausência do Neymar lesionado. Não é uma faixa de capitão totalmente decidida. Enquanto o Neymar estiver fora, vai ser o Guilherme. Tem muito de contexto. O Tomás Rincon pode ser o capitão se estiver em campo. Pode rolar também um revezamento entre outros atletas que têm essa liderança, como o Zé Rafael, o João Schmidt, o próprio Gabriel Brazão, o Lua Pérez, que contando as duas passagens é um dos jogadores mais antigos ali do elenco, mas o Guilherme recebeu esse apoio do Vojvoda muito por ter ficado, por essa força de vontade depois do que ele passou, e querendo ou não ele acabou decidindo o clássico contra São Paulo. Eu sei que ele ainda gera algum desconforto, ele gera essa desconfiança, mas é um jogador considerado importantíssimo pelo Vojvoda, e dessa vez até capitão, pode ser que ele use o Zedizito contra o Bragantino, o Guilherme que deu a volta por cima, ao menos por enquanto, tomara que ele continue nessa boa toada. Para terminar essas atualizações, eu quero falar sobre Robinho Júnior e Ian. Os dois têm boa avaliação do Vojvoda e da sua comissão técnica, mas o Vojvoda entende que não é o momento ideal para utilizar os mais jovens e quer utilizá-los no momento onde o Santos esteja à frente do placar ou depois de uma sequência ainda melhor de resultados. No caso do Robinho Júnior, ele entra contra o Atlético Mineiro, em que o Santos precisava reagir, precisava de jogador de drible, de velocidade, tendo um a menos. O Vojvoda entende que o Robinho não entrou tão bem, e aí já contra o São Paulo o contexto era outro. O Santos já estava vencendo e precisava segurar o resultado, e por isso que entra o Tassiano. Desde que o Vojvoda chegou, o Robinho fez alguns treinos até como titular durante as atividades. O Vojvoda gosta bastante dele, mas vai entender qual que é o melhor contexto. É difícil que o Robinho seja titular, pelo menos nos próximos jogos, e aí se estiver ganhando do Bragantino é uma coisa, se estiver perdendo é outra, porque você precisa ou não segurar o resultado. A situação do Ian é ainda mais complicada porque a concorrência aumentou no meio-campo. Ele acha João Schmidt e Zé Rafael como titulares, o Barreal pode fazer a função do Vitor Hugo lesionado, o Ilharão está voltando, daqui a pouco também o Gabriel Bom-Tempo vai estar à disposição, ainda tem o Tomás Rincon que é mais defensivo, mas o Ian tem treinado, tem ido para os jogos, ele foi muitas vezes nem relacionado para as partidas, então já é uma espécie de avanço, e a comissão técnica do Vojvoda foi conversar com o Ian para saber se ele poderia fazer a função de camisa 5, de saída de bola, num contexto que você precisa de alguém mais rápido, alguém com melhor passe, mais velocidade ali, né, na saída de campo, e o Ian falou que pode fazer. Ele é mais aquele camisa 8, né, nesse esquema do Vojvoda se for mantido de um volante mais defensivo e dois que saem, ele pode fazer ambas as funções, pela direita ou pela esquerda, pode também jogar aberto, que não é tanto a dele, ele pode ser esse meia, fazer a do Roleza, mas ele é mais camisa 8 que pisa na área. Mas o Vojvoda demonstrou preocupação com ele, conversou, perguntou sobre outra função, o que pro Ian, é Ian, tá? Pelo que eu conversei com pessoas próximas a ele. O que na visão do jogador foi um avanço. Pô, o técnico conversou com ele, perguntou de outra função, então ele tem ido para os jogos, o Vojvoda tem conversado com ele, o Ian espera ganhar uma chance muito em breve. O Robinho está mais próximo dessas oportunidades, o Ian nem tanto, mas os dois estão sim sendo levados em consideração e existem contextos de jogo. Se o Santos tivesse com 3-0 contra o São Paulo no intervalo, certamente entraria o Robinho e não o Tassiano. Mas dentro da necessidade de segurar o resultado, entra um cara mais alto, que teoricamente segura melhor a bola, já que o Robinho contra o Atlético Mineiro não entrou tão bem assim, num contexto diferente, onde o Santos precisava de mais gol, no caso, né? Precisava buscar aquele empate. Beleza? Então se acalmem, os jogadores da base serão utilizados, mas o Vojvoda quer utilizá-los num contexto melhor, a depender de como os jogos vão ser desenvolvidos. Beleza? Então falamos do Guilherme, de Robinho Júnior, de Ian, então temos bastante assunto aqui
nessa live. Como sempre, eu tento resumir os assuntos, trouxe bastidores do treino para que vocês se informem, mesmo em dias que não tenham grandes bombas, você sempre vai ter alguma coisinha diferente aqui no canal. Beleza? Reforço também o desconto de 15% na Insider, utilizando o cupom LucasMussetti. Agradeço a quem assistiu até o final, peço para que você se inscreva se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.